sou o Gustavo Montanha, desenvolvo os conteúdos de história, filosofia e sociologia aqui no canal Não Perca a Cabeça. Já tô com meu parceiro aqui. Sou o Heitor, estamos também no canal, faço a parte de atualidades. Hoje a gente vai bater um papo falando sobre história, conteúdos que mais caem no Enem, que mais possam interessar vocês. Montanha vai começar e a gente vai trocando uma ideia. Vamos fazer uma aula mais bate-papo, mais descontraída, pra falar sobre história no Enem. A gente não é mãe de nada, mas vai na nossa que eu tenho certeza que você vai acertar grande parte das questões aí. Tamo junto, passa a vinheta. O Enem tem duas partes da história que caem demais, que é a idade contemporânea, tá? Que a gente vai contextualizar toda ela, e também o Brasil colônia, o Brasil colonial. Só que tem vários outros temas que vêm caindo, e a gente vai tentar contextualizar todo ele. Na pré-história, que ela se divide em paleolítico e neolítico, vai cair aí como que o ser humano ele interagia com o seu meio. Lembrando que aí você tem que saber contextualizar o que é nômade e o que é sedentário. E outra parte que é importantíssima aí da pré-história é a Revolução Neolítica, que é a grande transformação. O ser humano ele vai deixar de ser nômade e ele vai se transformar em sedentário. Ele vai começar a praticar agricultura. Por isso que as primeiras civilizações elas são próximas de rios. A gente tem alguns locais aí que são importantíssimos de vocês saberem que já entra na Idade Antiga, que é a Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia não é uma civilização, era uma região aonde civilizações se desenvolveram. O Egito, que é importantíssimo, né? Que tem ali o Rio Nilo, lembrando da Mesopotâmia, Rio Tigres e Eufrates, tá? Você pode ver sempre próximo de rios. Olha como que a agricultura é importante. A Índia e a China, que você tem que ter grande conhecimento sobre. E também Grécia e Roma cai bastante. Já entrando na antiguidade, cai Grécia e Roma pra caramba hoje. Só pra lembrar que uma coisa que tem caído ultimamente também, Montanha, é sobre a pré-história brasileira. O Brasil e a América viveu a pré-história, teoricamente, até antes da chegada dos europeus. Então tem caído muito como era essa região toda antes da chegada e interferência dos europeus. Os nossos povos ainda eram primitivos, como os povos pré-históricos, e isso tem sido recorrente também no Enem. Pré-história, pessoal, é um conceito relativo. Como a gente estuda uma história eurocêntrica, a gente pensa no mundo todo como se fosse a Europa. Mas a América viveu sua pré-história até o século XVI. Tomar cuidado, porque as provas agora, principalmente nos últimos anos, ela vem pegando legal aí, contextualizando a nossa história. Eles têm trazido outras vertentes históricas, têm trazido as matrizes africanas, têm trazido um pouco sobre essa outra historiografia aí. Sobre Grécia e Roma. Quais partes mais caem? Na Grécia, a gente foca muito na ideia da polis, compreender, porque foi ali que nasceu os conceitos filosóficos, foi ali que nasceu a política, né? Política vem da ideia de gerir a polis, foi ali que surgiu a ideia de economia, que eram os oicos, primeiras formas de povoamento da Grécia, e aí as mudanças políticas que a Grécia trouxe, né? Que agregou, e os conhecimentos da Grécia. Você pega aí o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, e também pega os pré-socráticos, né? E principalmente aí a trindade sagrada da filosofia é o que vai dar aí norte para todo o pensamento ocidental. Eu tenho uma dica legal para essa trindade aí, Montanha. Sabe a palavra spa, que é onde as pessoas vão para tentar ficar bonitas? Então a palavra spa é S-P-A. É só lembrar, Sócrates veio primeiro, Platão foi discípulo de Sócrates, e depois veio Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Muita gente confunde. E antes de Sócrates, pré-socrático. Que tem uma galera. A democracia também na Grécia cai bastante, né? Como a gente ainda vive a ideia da democracia, a democracia começou na Grécia. E Roma, que vem com uma outra proposta. São povos que subjugam povos que crescem mais que povos. E Roma veio com uma proposta também, trazendo coisas muito próximas ao que a gente tem hoje, desde a jurisdição, a ideia do patriarcado vem de Roma, não lembro mais. O monoteísmo nasce em Roma, se fortalece em Roma. O monoteísmo, que vai mudar a história ocidental. A república, né? A tão citada república. A gente pega o cristianismo muito na Idade Média. Lembrando que o cristianismo ele vai nascer lá em Roma. Ele vai se fortalecer no Império Romano. Tanto que a Igreja Católica, né? Que é a igreja aí que vai ser a grande instituição de Roma e a maior instituição da Idade Média, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, velho? Então é interessante a gente contextualizar o cristianismo dentro de Roma. Quando Roma cai e começa a Idade Média, aí você vê a instituição que vai tomar tudo mesmo, vai ser o cristianismo. Que já existia essa instituição. E a Idade Média, ela vai nascer das cinzas de Roma. Roma cai e se forma a Idade Média. Chegam os bárbaros, né? Tem dois grandes acontecimentos que são marcantes, que é o crescimento da religião islâmica, né, dos islâmicos ali, e também do ataque dos povos bárbaros. Você vai ver Roma sendo destruída por todos os lados. E das cinzas de Roma
Roma, nasce a Idade Média. Começou a fragmentar o território que era romano para tudo quanto é lado. O Mediterrâneo estava todo dominado ali pelos povos islâmicos, não tinha comércio. A galera começa a sair da cidade e começa a ir pro campo. E a Igreja Católica tomando conta de tudo. Roma caiu e foi dividida em vários pedaços e cada ano que passava se dividia em mais, que é os feudos. E é uma proposta dos bárbaros trazer essa ideia da fidelidade dos feudos, dar para depois receber algo em troca, né? É uma mistura de culturas dos bárbaros com os romanos ali. O feudalismo, essa forma que se organizou, né, meu? Um senhor feudal, com seus servos dentro do seu feudo, tem muito dos povos bárbaros. E vai ficar a Idade Média nisso aí há muito tempo. Um senhor mandando nos servos, no seu feudo, e a igreja a poderosa de tudo. E aí vem a Santa Inquisição, que é o grito de poder da igreja na Idade Média. Pra acabar com qualquer outra religião que pudesse ameaçar a Igreja Católica, ou qualquer heresia, né? Então vem ali todas as religiões da floresta, como os celtas, todos vão começar a ser massacrados pela Inquisição. Qualquer ritual praticado, qualquer coisa que você curasse a outra pessoa poderia ser considerado bruxaria, porque naquele momento pra eles a perspectiva é totalmente teocêntrica, né? Deus no centro de todas as ideias, a ciência praticamente morta. Você vai ver que só tem dois pensadores que se destacam na Idade Média, que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Viraram santos pela igreja depois. Eles não eram santos, não. Alguém nasce santo? Não, isso não existe. Foi um título. Eles transformaram em... E eram os pensamentos de Tomás de Aquino e Santo Agostinho totalmente ligados à igreja católica. Pegaram os clássicos gregos, adaptaram pro catolicismo e depois a igreja falou, olha como esses caras... Pegaram lá o Sócrates, o Platão, principalmente Platão e Aristóteles e engendraram isso na igreja, né? Aí veio Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E outra coisa também que é importantíssimo da gente lembrar na Idade Média é a peste negra, cara. Só pra lembrar, a Idade Média, pessoal, se divide em alta e baixa. A alta Idade Média, a parte que a coisa ia bem para a igreja, para os senhores, e a baixa Idade Média, as crises, e o Montanha vai falar da peste negra. Eu tô arrumando a mesa aqui. Eu tô vendo aqui. Cara, a peste negra devastou aí 3/4, né, cara, da Europa. Foi uma coisa avassaladora. A podridão que trouxe, o pânico que trouxe. E a coisa mais louca é que você imagina, aquela Santa Inquisição, aquele fanatismo religioso, junto com essa peste, a igreja justificando que aquilo ali era um castigo de Deus. Principalmente, né, cara, devido à falta de higiene, que não tinha nada de saneamento. Saneamento básico, porque fazer cocôzinho da descarga e ir embora. Os caras falaram que queriam morar no castelo medieval. Eu falo, os caras era uma casa popular. Hoje tem muito mais conforto. Era feião o bagulho. Cara, castelo medieval, filho, é bonito só na Disney, né? Nesse final da Idade Média que a gente está falando, já começam também conflitos religiosos. As pessoas não vão mais concordar com as ideias da igreja. Houve a divisão lá de Roma, né? O Império Bizantino vai estar formado e o Império Bizantino vai formar uma outra religião cristã. Então o cristianismo vai se dividir em dois, né? O católico apostólico romano e a igreja ortodoxa, que vai ficar no Império Bizantino. Que é o primeiro racha aí. Mais pra frente vai ter outras grandes divisões. Mas essa é a primeira vez que a igreja racha, né? Nós temos lideranças diferentes e tudo mais, né, meu? E aí foi a Idade Média. Só que tem um fato da Idade Média que vai começar a construção da Idade Moderna, que é as cruzadas. Porque você lembra que lá atrás, quando a gente falou da formação da Idade Média, tinha uma galera que era lá do Oriente Médio, que tinha fechado o Mediterrâneo, tinha isolado a Europa. O islamismo ali crescendo. Os islâmicos, cara, que tava crescendo cada vez mais, que tinha dominado uma cidade que é sagrada pro cristão, que é Jerusalém. E aí o Papa Urbano II convoca os senhores feudais, vamos pra guerra. A primeira cruzada, né? O Concílio de Clermont. E depois outras cruzadas vão vir, várias cruzadas. A igreja tentou tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos muitas e muitas vezes. 200 anos. Foi 200 anos de cruzadas, todas derrotadas. E a mais bizarra, a chamada Cruzada das Crianças. A última. Que eles falaram, não, tudo impuro esses caras que estão indo lutar, vamos mandar as crianças que são puras que eles resolvem. Não, e o lance é que assim, na época, o termo criança, ele era usado não pra criança como a gente conhece hoje, mas era pra tipo pobre, qualquer um que tava abaixo, um escalão social lá no A ideia de infância era muito diferente da ideia de infância da nossa. A gente chamava criança que era tipo pobre. As crianças eram vistas como pequenos adultos, tinha que trabalhar desde os 7 anos de idade. E aí fala tipo assim, Cruzada das Crianças, né? Pelas molecadas com Barbie. Não só, não era criança. Alguns eram crianças sim, alguns eram pequenos, jovens. A Europa perdeu, tá? As cruzadas. Só que perdeu, mas abriram alguns portos ali no Mediterrâneo e começou a entrar um novo personagem na história, que é o comerciante. Porque na Idade Média, o comerciante não existia. Existia, mas era muito pouco. O comércio morreu. Você imagina você ter que pagar pedágio em cada feudo que você passava, né? Tá maluco. É quase andar no estado de São Paulo hoje.
E era assim, ó, pra você ser comerciante na época, era uma treta, porque você tinha que pegar e passar de um feudo pro outro, tinha que pagar pedágio, você tinha que fazer uma mudança monetária. Então aí vai vir a Idade Moderna trazendo os burgueses e os renascimentos. As coisas que tinham morrido vão renascer e os burgueses vão trazer esse renascimento. Então surge uma nova classe, lembrando que na Idade Média só tivemos 3 classes sociais, basicamente, que era a primeira classe, o clero, segundo, nobres, e os servos, que acabavam fazendo todo o trabalho pesado. Após as cruzadas, entra um comerciante na parada. E esse comerciante, ele vai se enriquecer muito, principalmente ali, saindo ali da Itália. Em algumas cidades, né? Essas cidades vão ser chamadas de burgos na época. Por isso que vai vir burguesia. Eram comerciantes, eram as pessoas que moravam nos burgos. A nova classe ascendente aí. Cara, Burgo é uma cidade cercada, tá ligado? E a galera morava ali e fazia comércio. Tinha um par de rota comercial, aí essas rotas se cruzavam, ali nascia uma feira. Essa feira crescia, se transformava num burgo, os malucos cercavam pra proteger e comércio rolando. E os caras enriquecendo. Então surge uma classe social muito forte aí. E que começa a pegar informação e levar pra todo lado. Agora tem informação, não é só a Bíblia que você lê. É muito livro, é uma pancadaria. Tá trocando cultura pra caramba. Tá pegando um par de livro, ideia, experiência que tá vindo de tudo quanto é lado pelo Mediterrâneo e levando pra Europa. Aí os caras. Aí vem, quando renasce o comércio, né? Após as cruzadas, essa fase é chamada de renascimento comercial. Qual é o renascimento comercial? Renasce. Aquele comércio que tinha morrido lá na formação da Idade Média, nasce de novo, ó, renascimento comercial. Desse renascimento comercial, dessas ideias que começaram a chegar na Europa, vem o renascimento, aí vem o renascimento artístico, cultural, artístico e urbano junto ao comércio também. Então os renascimentos, pessoal, são marcas de uma fase de transição. As coisas na história não acontecem assim do dia pra noite, são transições. O renascimento é essa marca transitória da Idade Média para entrarmos na Idade Moderna. O renascimento cultural, ele se expande através dessa nova classe. Essa classe começa a injetar dinheiro na cultura, como disse o Montanha, e na ciência. Os mecenas, né, os caras que patrocinavam as artes, inclusive a igreja patrocinava a arte. A igreja patrocinava. Se perder ali no meio desse momento. E o legal é que a igreja ficou meio perdida nesse momento, porque, né, ela tava ligada a uma classe social e agora ela tá se ligando a outra classe social, que é a burguesia, né, velho? Porque a igreja é assim, cara, ela é que nem a água, velho. Ela vai se encaixando, velho. E aí, então, sabe como que eu guardei o nome dos caras, os principais artistas do Renascimento? As Tartaruga Ninja, mano. Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Donatello, não lembro. Donatello é só Donatello mesmo. Mestre Splinter era cultura, velho. Mestre Splinter, ele gostava tanto dos renascentistas, quando ele teve suas tartaruguinhas, ele botou o nome. E essa burguesia, cara, ela vai ficar muito poderosa. Só que ela tem um inimigo aí que é muito foda, que é o senhor feudal, que ainda tá aí atrapalhando seu comércio e tudo mais. Ela começa a perceber que ela tem que ter um estado grande, um estado só. Não pode ser mais fragmentado igual a Idade Média. Então ela vai se aliar ao rei. Essa aliança entre burguesia e rei vai nascer um sistema chamado absolutismo. Os países, as nações constituídas com um rei se formam nesse momento. A burguesia se aliando ao principal nobre daquela região para formar um estado forte. O negócio é derrubar o senhor feudal e montar um estado só. Boa. Entendeu? É isso aí. Montar um estado só, que aí é chamado de monarquia, né, velho? Monarquia nacional, um rei, sistema absolutista. Aí a igreja pula do colo do senhor feudal e cai no colo do rei. Né? Não, agora não. O rei agora ele é um representante de Deus na terra, né? A igreja começa a justificar o poder do rei. Então olha só, agora nós temos uma igreja, nós temos uma burguesia, nós temos um rei. É interessante pra burguesia ter um rei? Lógico que é. O cara monta um exército massa, cria uma estrutura legal de comércio, cria uma moeda só. Única. É bom pra aquele local ali ter um rei. Linkando com filosofia, vem os caras absolutistas, os teóricos. O Jacques Rousseau, por exemplo, que é a teoria do direito divino, que o Montanha já falou. O rei é rei porque Deus quer. Então se você subjuga, se você fala mal do rei, é como se você estivesse xingando o próprio Deus. Ele justifica o poder dos reis através da divindade, da religião. Porque a questão social, o povo tem que aceitar aquilo ali. Então a igreja faz a galera aceitar aquele rei como um cara poderosão. Só que o que acontece? Esse rei, esse comércio, ele começa a ficar muito pequeno. Principalmente porque os islâmicos dão trabalho de novo. Os caras dominam mais território, começa a atrapalhar o comércio. E o mar começa a virar uma alternativa. Portugal e Espanha, por incrível que pareça que hoje são dois países balela, na época eram duas potências absolutistas monstras.
Sintra, ali na Península Ibérica. E eles começam a ir pro mar, velho. Isso daí já ali no início do século XV, né? Eles já conheciam algumas rotas com a Índia, só que eles precisavam passar por uma série de locais onde os árabes estavam cercando regiões marítimas. E aí eles vão começar a tentar as rotas alternativas para chegar às Índias e fazer o comércio de especiarias. E Portugal foi o pica grossa, foi o primeiro. Primeiro que vai fazer a expansão marítima. Os caras tinham madeira boa, fizeram uma escola lá chamada Escola de Sagres, que não era escola, viu, gente, sentado com carteira, não. Era os malucos que era foda no bagulho de navegação, sentado estudando navegação. Estudando navegação, velho. A pirataria se fortalece, que eu gosto muito dessa perna. A pirataria e a igreja. A igreja passava um cagaço nos marinheiros, né? É verdade. Falava que lá no meio do mar tinha uns bichos, né? A igreja, as criaturas. Que a terra era quadrada. Você vai cair se você chegar no lado. Pouco navio, tava os caras já tinham ali a ideia, né, de poder chegar, circuncidar toda a terra, sei lá. Circular, Foi uma das alternativas que acabou trazendo os caras para a América, porque eles queriam buscar uma rota nova comercial, fizeram pela África, né? Então foram toda pela parte de baixo ali da África, pelo sul da África, chegaram às Índias, só que era uma rota muito complexa, então eles vão fazer, né? Buscar uma rota alternativa, tentando chegar, dar a volta mesmo. Eles falaram, se a Terra é redonda, a gente consegue dar a volta e chegar do outro lado. Não, só que no meio do caminho tinha um continente. Tinha uma América. Tinha uma América. Eu sempre falo, não tem o poema do mundo, no meio do caminho tinha uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma América. É coisa muito louca, porque quem vai chegar na América é Cristóvão Colombo, que veio pela corte espanhola. Porque a Espanha, ela não tinha como. Por terra não tem como. Uma porque é caro pra cacete. E outra porque tá cheio de islâmico no meio do caminho. Não vai ser da hora. Portugal já pegou a rota gostosona, que é aqui por baixo da África. Já vai pegar nós por onde, mano? Vamos tentar dar a volta ao mundo. Poderia ser, realmente não tivesse continente, seria uma rota uma do caralho. Muito ele boa. tinha super razão. Tinha razão. Eu penso, se você pegasse os mapas que os caras conheciam na época, era uma rota óbvia. Óbvio. E se arriscando muito ainda, que eles não conheciam o continente. Tanto que, ó, você pode ver que Cristóvão Colombo, ele queria tanto chegar na Índia, que meio que o apelido, não sei se pode se colocar assim, dos nativos aqui da América foi chamado de índio. Mas por que foi chamado de índio? Porque Cristóvão Colombo achou que tinha chegado na Índia. E o primeiro cara que escreveu sobre essas terras, que tava na expedição, Américo Vespúcio, deu um nome pro continente, porque o Colombo, eles meio que deixaram ele de lado depois. O Colombo... Tadinho. Morreu triste e pobre. Morreu triste e pobre, tipo que o maluco descobriu um continente e o outro cara colocou a América. Ele ganhou um país, a Colômbia. Fizeram uma puta homenagem. Fizeram uma puta homenagem. Falaram assim, não, vamos homenagear a Colombo, vai ter um país a chamar Colombo. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Meu, aí começa um processo chamado metrópole e colônia, tá? A Espanha vai ficar com a grande parte da América, né? E no Tratado de Tordesilhas vai ficar um pedacinho ali que Portugal vai pegar depois. A América foi descoberta em 1492 e o Brasil foi achado, descoberto, não vai estar dizendo, não vai ficar discutindo até amanhã. Descoberto é um termo complexo. Foi explorado, vamos falar que foi explorado. Ali em 1500. Então nós temos aí dois países detonando e sugando tudo aqui na América. Lembrando que já tinha, por favor, estudem esses três povos que já estavam aqui, que é os que mais caem, velho. Que é Inca, Maia e Azteca. Também tem os no Brasil. No Brasil, isso. Que é interessante estudar. Que a gente já tinha falado lá no começo, lá em pré-história dessa aula. E a parte norte da América, velho, tem o mesmo clima da Europa. Então Portugal e Espanha meio que cagaram pra parte norte. E aí vem Inglaterra, França e Holanda, que são chamados de países marginalizados, porque os caras ficou de fora do tratado. E eles vão começar a dominar essa parada aí, velho. Começa a pegar a parte norte ali. Tanto que você pode ver que atualmente o Brasil fala português, a América Latina praticamente toda fala espanhol, e lá na parte norte tem partes que falam francês e a grande parte fala inglês. Mas assim, o Tratado de Tordesilhas foi feito pela igreja, então eles chupetaram os países cristãos, que era a Espanha e Portugal. Como o protestantismo já tinha crescido, a gente esqueceu de falar do protestantismo lá. Foi, velho. A Inglaterra era protestante, e aí a Inglaterra e esses países ficaram marginalizados porque a igreja via eles como concorrentes pelo protestantismo. Mas assim, em um outro momento vai ter aula do Montanha só de protestantismo e vai explicar isso tudo pra vocês. Quando a Europa, a burguesia europeia começa a ficar muito poderosa, essa burguesia começa a ter muito poder, muita influência, e aí é quando começa a vir as revoluções burguesas na Europa. Cara, não vamos entrar em detalhe como foi o enriquecimento e tal. Quais são as duas revoluções burguesas, velho? São uma par que aconteceu na Inglaterra, mas vamos chamar de revolução industrial. São várias revoluções burguesas que levaram à revolução industrial. Então são revoluções inglesas, revolução industrial, puritana gloriosa. Quem quiser pesquisar mais depois, o Montanha vai dar essa aula também em outro momento no canal. E a das revoluções. Que bodybuilder, pô!
1789, Revolução Francesa, que é assim, a revolução, né, velho? Que é o que vai quebrar aí a Idade Moderna. É o marco, né? É o marco. Os historiadores acharam que ela faz um marco pra sair da Idade Moderna e entrarmos na Idade Contemporânea. Os caras cortam a cabeça do rei, né, velho? Então é simbólico. Um Muito burguês simbólico. pegando a cabeça do rei, né? Nossa, cara, queimando essa porra aqui é nóis. Cortamos né, a cabeça do cara agora. Cortamos a cabeça do cara. E aí as duas revoluções, elas vão transformar a Europa, começa uma concorrência industrial muito grande. Você precisa de matéria-prima, você precisa de mercado consumidor, você precisa disso para poder continuar o crescimento da sua indústria. Então essa burguesia que tinha feito as revoluções, estava muito poderosa. Aí já no começo da Idade Contemporânea, elas começam a explorar a Índia e China. E esse neocolonialismo, essa exploração de outros continentes, vai começar a criar uma rincha entre os países da Europa. Isso, inclusive a África, que também não tinha sido explorada ainda, ela ainda era tribal, né? Só o norte da África tinha sido explorada, o resto da África era tribal. Eles também vão ver na África um bom começo ali de exploração, e essa rixa vai Mas só pra você ter noção, mano, os caras sentou com o mapa da África, falou assim, ó, esse pedaço aqui é da Alemanha, esse pedaço aqui é da Itália, esse pedaço aqui é da Inglaterra, é da França, Portugal e Espanha também é, porque você tem moral lá atrás, porque agora não tem mais moral nenhuma. Divide aí. Só que a França e a Inglaterra ficaram com as partes mais totosas, né? As partes mais gostosas desse prato aí, né, velho? E a Alemanha e a Itália, que tinha unificado muito tarde, não tinha tanta moral política, pá, então elas não conseguiram ficar com as melhores partes. Então nós já tem aqui, ó, tem país com melhor parte da divisão e pior parte. E aí começa uma rincha, aí entra o Império Austro-Húngaro, entra a Rússia aí, que elas também dividem, estão disputando uma região ali chamada Balcãs. Isso. Enfim, que se cria dois grupos. E esses dois grupos vão chegar a um momento de tensão tão grande que vai começar a Primeira Guerra Mundial. Exatamente, a gente tá bem na transição aqui do século XIX pro XX, entrando no século XX, e formam-se dois grupos, duas alianças trinas, tríplices, muito fortes. Então a Idade Contemporânea é o quê? Neocolonialismo, porque o neocolonialismo vai dar os nortes pra Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial entre guerras, que é nazismo e fascismo, velho. E a crise de 29 ali, né? E a crise de 29 também não esquece que ali durante a Primeira Guerra teve a Revolução de 1917 na Rússia, que também é importante. Começa o socialismo a se fortalecer. Começa a formação da União Soviética e tudo mais. exatamente. E aí depois, cara, da crise de 29, se você já estivesse sabendo legalzão, aí você vai começar a já entender como começou a Segunda Guerra Mundial. Estuda a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, estuda a Guerra Fria, mano. Cai demais. O contexto da Guerra Fria, todas aquelas corridas que tiveram, armamentista, tecnológica, global espacial, e nacional, né? As ditaduras que foram que aconteceram devido a esse contexto de Guerra Fria, ditadura aqui no dia 1º de abril, que irônico, dia 1º de abril de 1964. Parecia mentira, mas infelizmente não Mentira, era. é verdade, né? E também, dentro do contexto de Guerra Fria, tem 4 situações, 4 fatos, 4 momentos que vocês têm que saber. Primeiro, Guerra das Coreias. Você vai entender pra caramba o que tá rolando agora. Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. Guerra do Vietnã tem um vídeo sensacional do Montanha. Revolução Cubana tem um vídeo sensacional do Montanha no canal. Vocês já podem ir lá e já estudar por eles. E tem o da Guerra Fria também, cara, que eu faço uma contextualização Também, desculpa, esqueci da geral. Guerra O nosso canal hoje te fornece informação pra você já... Histórica do pra país. você. E aí, cara, é isso aí, né, meu? A partir desse momento vamos pensar um pouco em Brasil, nesse século XX também. A gente vai ver a República Velha, a gente vai ver as transições, né? A revolução que trouxe Vargas ao poder, a formação do Estado Novo, depois a redemocratização, o populismo aqui no nosso país. Nesse momento vem os militares, tomam poder, derrubam Jango. Redemocratização de novo. Redemocratização de novo. E a gente chega, a partir de 1988, cai bastante também. Mas aí a gente vai produzindo vídeos aí, o Montanha vai produzir muito vídeo sobre isso. Eu vou produzir alguns vídeos em atualidade sobre economia, pra entender um pouco essa economia, né, desde o plano real. Isso aí a gente vai produzindo pra vocês. O contexto geral, pessoal, é esse, é só aproveitar. Tamo junto, não perca a cabeça, se inscreve Não no perca a canal. cabeça. Se vocês se perderam, mano, só sente a história. Sente a história, Vai, relaxa. é legal que é uma conversa que vai gerar um par de dúvidas em vocês, Isso então é isso bom. já é importante. Dúvida é a coisa mais importante que vocês Que podem te ter. leva a buscar conhecimento, velho. Tamo Valeu, junto, tamo Brasil. junto.